eu já existo, já sou um garoto, né? Nasci na década de 50. Cadê? Aqui, ó. Né? Então, aqui está aqui o nono tópico, tá? Aqui estão os artistas, os movimentos. Nós vamos ver 3 movimentos. Eu vou... Cadê aqui as galerias? Eu preparei 3 galerias de artistas. 3 galerias de artistas, são muitos artistas. E, além disso, né, eu fiz aqui os links, que eu acho que eu não vou ter tempo de entrar aqui, mas vocês podem entrar, que é a vanguarda brasileira, os neoconcretos, os neoconcretistas. Né? A primeira vanguarda brasileira é o concretismo, os concretistas, aqui tem um pouquinho da história, né? E os neoconcretistas. Os neoconcretistas são da mesma época daqui, da arte minimalista, a pop art, do novo realismo. Né? Vamos começar com a pop art, a pop art que surge em Nova York, né? Quando o expressionismo abstrato já era um sucesso, já estava consagrado. Então, vai surgir aqui os 2 primeiros artistas pop, quer dizer, a origem, vamos dizer, da arte pop remonta ainda, vamos dizer, um pouco antes, na Inglaterra, umas colagens, tem o Hamilton e tal, tá certo? Mas, vamos dizer, o movimento mesmo ele vai ser importante em Nova York e começa aqui com esses 2 artistas, 2 pintores, o Jasper Johns e o Robert Rauschenberg. Assim, o Jasper Johns, eu particularmente considero um dos melhores pintores do mundo moderno. Então, aqui vamos ver, olha só, vamos ver, isso aqui é um quadro de uma tela, né? Não é mais quadro naquele sentido, e tudo faz parte de uma série, e eu vou tentar aqui mostrar para vocês as ligações que isso tem com o expressionismo abstrato, com a assemblagem, com o neoplasticismo, né? Lá do Mondrian, do Lichtdent, né? Dos artistas. Então, aqui, né? Aqui a gente tem a tela, você tem aqui a pintura, que fica claro o gesto, o rastro, né? do pintor, Aí você tem aqui uma colagem que, né, olha só, vira uma assemblagem, né? Aqui a forma da pintura, né? Assim, o corpo se desmancha aqui na tinta, mas é bem claro, visível, assim, né? E aí entra aqui o vermelho, o amarelo, azul básico, né? Assim, tão presente e também no Color Field, que é uma versão do expressionismo abstrato. Né? E aqui, então, já é uma outra geração que vai criar o seu próprio espaço, né? Vai ter a sua própria arte. Aqui temos o pop, começando o pop, é bem o comecinho do pop, que mais adiante a gente vai ver que aí já realmente é uma outra arte nova. Né? Aqui, né, a concepção da colagem, né, é como uma grande colagem, as coisas são realmente pintadas. Né? Aqui também a concepção é como uma grande colagem, a composição, né? Aqui, né, a colagem, que é uma assemblagem, que é você ter uma tela, ele criou aqui o fundo, uma tela ao contrário, né, o fundo aqui, colocou aqui um selo que tem a fotografia dele, e que tem aqui, isso daqui foi, ele mandou imprimir, né, e tal, e tem aqui o red, o vermelho, o azul e o vermelho, né, o amarelo, desculpa, amarelo, vermelho e azul. O amarelo, vermelho e azul aqui. Né? A pintura passa a ser uma arte muito erudita, uma arte para para conhecedores e para colecionadores, né? Pessoas com formação em arte, aí vão se formar, né?
os cursos de arte, os novos cursos de arte, teorias, os críticos, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, né? Aí já é a arte moderna, com os museus de arte moderna, que vai precisar de todo um pessoal especializado, né? As galerias, as exposições internacionais, então vai se criar o mercado moderno de arte, né? De arte moderna. Então aqui vejam, né? A pintura, né, o gestual da pintura, a assemblagem, a colagem, né, essas referências eruditas, a própria história da arte, né? Aqui já aparece bem o elemento pop, aquela coisa tirada, vamos dizer, do cotidiano, do popular, né? A gente tem uma colagem, que é uma assemblagem, daqui é uma vassoura mesmo, é uma vassoura usada. A pintura aqui, né, aquela pintura do expressionismo abstrato, que aqui tem uma colagem, né, ainda tem uma coisa pendurada, que é aquilo também que vem do neoplasticismo, né, dessa relação da pintura, a nova relação com a pintura, com a nova arquitetura. Não é mais o quadro independentemente da arquitetura. Né? Então, o quadro, a tela, ela deixa de ser um outro espaço que você esquece, a moldura separa de tudo, né? Tanto é aqui vocês veem, não tem mais moldura, né? O que tem isso aqui é uma proteçãozinha, não tem mais lá a moldura, né? E nem faz sentido você colocar moldura nisso daqui, né? E aí já é uma outra relação da tela com o espaço, né? A tela é um objeto como vai ser teorizado por um arquiteto, Alexander Neura, psicotópico. Tópico é topos, é lugar, né? Então é um lugar na arquitetura que afeta a psique. E o teu olhar volta para lá e a gente vê alguma coisa, você reage, consciente ou inconscientemente, né? Você sente alguma coisa. A não ser que não veja bem, tem problema nos olhos, se for cego, aí está excluído, né? Então aqui bem claro e esse caráter experimental, né? Aqui essa pintura da mancha, né? Do gesto, a gente vê aí a gestualidade, mas daí ele construiu com 3 telas e essas 2 telas aqui ele separou colocando aqui 2 esferas, 2 bolinhas. Então ele transforma isso daqui num objeto e que cria, né? Você pensa como se tivesse uns olhos te olhando ali pela fresta. E aqui vem a série que tornou famosíssimo, né? Que é toda uma série de bandeiras norte-americanas. A bandeira norte-americana, que é uma construção geométrica, né? Então aquela coisa das linhas, das tiras, do neoplasticismo, né? Ele vai utilizar uma técnica que já se usava na antiguidade, mas que é difícil, limitada, que é encáustica, que se pinta usando cera derretida e tal, né? Mas com isso ele vai pesquisar a cor, né? Isso daqui, né? Você tem um espaço de cor, a cor autônoma. Aqui é um dos trabalhos que tornaram assim célebres. E como eu estou falando, né? O pintor não pinta mais um quadro, tudo são séries. Então tem uma série, por exemplo, das bandeiras. Uma delas foi presenteada para o Kennedy, e uma das... quando ele ainda era jovem, eu acho que ainda na década de 60, ou no máximo na década de 70, uma das bandeiras foi leiloada por $1 milhão, uma dessas bandeiras, né? Então aqui você tem são 3 telas superpostas de tamanhos diferentes, né? A bandeira é uma coisa que segue uma medida, tem uma proporção, né? As faixas com as estrelas. Então, como as telas são maiores, vai aumentando o grau, então cria um jogo óptico, né? E uma coisa que a estrela mais próxima, né? Digamos, pelo desenho 3D, a estrela mais próxima é a maior. Então, essas daqui é que deveriam estar na frente, né? As menores. Então, aí tem todo um jogo de inteligência, a questão do visual, da visualidade, né? Aqui uma outra
dessa série de bandeiras, aqui que é uma bandeira sobre a outra, né? E que embaixo, aqui a tela, aí ele, entra aqui um texto em que as letras são um elemento também plástico, né? As cores. E, aliás, vamos dizer, ele desenvolveu muitos temas, como, por exemplo, tem uma série de... acho que são serigrafias, que é um número, um algarismo. Então, tem um 5, mas é um barato. Aqui é outro tipo de série dele, né? Que são esses alvos, né? Esses círculos concêntricos, e que aqui, né, tem a coisa da colagem e da assemblagem. Isso daqui são produtos de artesanato, né, comprados assim em loja, em que ele vai utilizar aqui dessa série, que é só pintura, né, e aí que entra, né, aí toda, vamos dizer, já toda uma teoria da cor, que aqui, né, aqui tem o azul, amarelo e vermelho, mas aí que ele coloca o verde. E aqui, né, a coisa do ready-made. Isso daqui são latas de cerveja, só que elas são feitas de chumbo, são iguaizinhas. A escultura clássica tradicional, né, da modelagem. Então, ele modelou 2 latas de cerveja, no mesmo tamanho, na mesma proporção. O bronze você pode pintar, ele pintou do mesmo jeito, então você tem uma escultura que, na verdade, é escultura, mas são 2 latas de cerveja, né? É o ready-made, é o tirar a coisa pronta e colocar lá, isso é arte, né? Digamos, até a Bela Toque, né? Isso daí não teria condições de ser considerado arte. Aqui é um outro também, isso daqui é um ready-made, isso daqui é feito de bronze, né? É uma caixa de pincéis, né? Uma lata de pincéis usados do artista. E aqui eu vou pular aqui, depois eu volto, né? Ele tem uma produção muito grande, cada exposição, né? De 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, um artista para o artista contemporâneo, né? Moderno, e depois do contemporâneo, pós-moderno, cada uma ele tem que apresentar algo novo, então. Não é? Isso daqui é abstrato, mas não é expressionismo abstrato. E tem um elemento pop, porque esse motivo aqui é tirado de um quadro de um pintor expressionista do Munch, do autorretrato. Então, é uma colcha que aparece lá no retrato, e a partir esse motivo da colcha, então ele vai reproduzir, aqui são 3 telas, aí ele vai desenvolver, né, toda uma pesquisa em cima, né, que aqui a cor autônoma, é a geometria livre, e repare que é interessante aqui, com o uso das cores e com esse mesmo elementos geométricos, cria uma coisa que lembra um pouco o cubismo analítico. Né? Se você se entregar ao prazer de ficar imaginando, vendo assim as formas, parece que formam umas figuras, umas coisas. Bem, agora vamos passar para o Robert Rauschenberg, um amigo muito íntimo, realmente eles moravam juntos, dividiam um apartamento, pintor, e é um outro criador do pop, até mais famoso do que o Jasper Johns, né? Os dois, além de amigos e parceiros profissionais, eram também amantes, era um caso. Aqui vamos ver, né? A gente tem a tela, a colagem, né? Que vai lá para a assemblagem com o ready-made, que é uma galinha empalhada. E reparem, né? Aqui tem uma série de coisas coladas, e o trabalho com a tinta, com a cor, né? É o gesto, é o pingo, né? Aqui, isso daqui é um armário em que ele transformou esse armário num suporte da pintura, né? No lugar da tela, você tem um armário, aqui está aqui a porta do armário, né? Então, isso aqui tudo é trabalhado, essa pintura cheia de manchas, em que ele vai incorporar coisas, elementos, né?
é como uma grande colagem e que tem essa coisa do pingamento, do gesto, né? Isso daqui é um trabalho que ficou muito famoso, né? E aí eu digo, né, repito, né, o espírito de vanguarda, essa formação de grupos, porque não são só esses dois artistas trabalhando, né? E é isso que os grandes centros, as metrópoles propiciam. Então, tem os lugares em que as pessoas afins se encontram, né? Os restaurantes, os bares que frequentam, as exposições, as festas, né? Os ateliês, o ateliê é um espaço grande, geralmente, né? Quer dizer, aqui no Brasil é mais difícil, a gente aqui, sabe, Nova York, os artistas europeus, americanos, né? Tem muito espaço, então para dar festas, assim. Aqui, alguns coletivos também aparecem, né? Então, isso daqui é uma obra que o que você tem aqui? Um ready-made, isso daqui é um bode empalhado, que ele colocou aqui um pneu, né? A base é como um quadro, né? Um quadro aqui com espaço, assim como se fosse também uma colagem. Tem até aqui Dada, né? Isso daqui são coisas recolhidas, né? Aquela coisa que vem lá da colagem, da assemblagem, do detrito, né? do resto da produção industrial. Porque a sociedade industrial trouxe uma coisa que antes não existia, que é esse acúmulo, né? O acúmulo de detritos, a criação do lixo, que vai virar um problema seríssimo ambiental, que é o de hoje, né? Então, aqui, uma pintura que envolve colagem, né? Essa pintura que fica o gesto, o rastro do pintor, né? Aqui um outro, né, em que tem a colagem, aqui você tem isso daqui, é realmente um cobertor, né, o resto de uma manta, um pedaço de uma manta, a manta provavelmente dele, né? Isso também vai ser uma característica da arte moderna, né? A partir do fauvismo, do cubismo, né? Os pintores, eles não falam mais na terceira pessoa, eles não estão mais pintando lá a paisagem, o retrato, as coisas estão sempre, mesmo quando coisa é eles, né? A minha vida é o que eu estou vendo, estou pensando, né? Porque isso de mostrar, você tem a fotografia e já tem o cinema, né? O filme. E aí o filme já é um filme acessível, feito pelas máquinas portáteis, né? Pelas filmadoras portáteis. Aqui a gente tem uma escultura, né? Um objeto. Se você né, aqueles elementos dadaístas, né, o móvel a roda de bicicleta, né, do Marcel Duchamp, com banquinho, então o aproveitamento, né, aqui aparece uma vassoura, né? Aquela vassoura que aparece lá do Jasper Johns, aqui entra cores. Ele é um pintor, esse cara. Apesar que ele está apresentando, tudo parece mais objeto do que propriamente pintura, né? Mas ele realmente é um pintor. Só que o pintor agora vai começar a usar outros meios, além do tradicional da paleta, né? Do pincel e da tela, né? E aqui entra, né, a coisa do ready-made, as garrafas de Coca-Cola, se é garrafa mesmo, né? Isso daqui são coisas que você compra em loja, né? Então aqui ele cria todo um objeto. Essa coisa da Coca-Cola, por exemplo, né? Isso daí vai ser um marco, isso de utilizar a própria a garrafa de Coca-Cola, né? E a garrafa de Coca-Cola vai ser um dos símbolos da era, né? Dessa nova era que começa depois da Segunda Guerra Mundial, né? Um símbolo mundial, universal. Muitos artistas depois vão utilizar a Coca-Cola. Aqui no Brasil tem o Cildo Meirelles, na década de 70, ele ficou famoso, usava Coca-Cola, né? Então aqui o outro que aparece novamente, a galinha empalhada, né? É um objeto, é escultura, mas é também uma pintura. Reparem como, né, aqui ela tem todo um trabalho com a cor,
né? O cinza, o branco aqui. Aqui já é mais pintura mesmo, mas que entra a coisa da colagem, né? Aqui, isso da pintura, né? A nova relação da pintura com a arquitetura. Então, aqui você tem uma pintura que é uma pintura abstrata, expressionista, né? Aliás, isso daí vai se multiplicar, né? Hoje isso é muito comum, mas aqui tem uma coisa muito interessante, essa pintura ela sai para o espaço mesmo, né? Para a cadeira. Essa cadeira ela faz parte, ela não está aqui por acaso. Né? E se vocês repararem, realmente, em termos de cor, de composição, tem tudo uma integração, assim, esse vermelho, né, para equilibrar, esse preto lá, o azul aqui. Né? Aqui um outro em que entra o relógio, a colagem, né? Essa referência do relógio, essa referência do tempo, isso é uma coisa muito importante, né? Porque a partir exatamente dessa nova realidade depois da Segunda Guerra Mundial, que aí são os aviões, né? Os aviões já deixaram a parte experimental, já viraram armas, mas viraram também transporte. É de luxo a princípio, mas cada vez mais gente, né? Hoje é transporte de massa. Até já se imagina que avião que você viaja em pé para ter mais lugar, né? Tipo lotação. E desenvolvimento, né? E com o trem-bala, os automóveis, né? As rodovias. Depois da Segunda Guerra Mundial, a indústria automobilística e as rodovias, além das ferrovias, a Europa e os Estados Unidos já estavam integrados pela ferrovia, aí vão ser integrados também pelas rodovias, né? E com tudo isso tem o tempo, a velocidade, né? A velocidade a gente tem que preocupar com o tempo, né? Aí todo mundo começa a andar com o relógio, prestar atenção no relógio, né? Hoje em dia, dos bens mais valiosos é tempo, né? O bem mais valioso. Então, aqui a gente tem, né, é algo que é pintura, escultura, sai da bidimensionalidade, né? Aqui tem um pneuzinho, aqui tem está conectado a tomada, né? Porque aqui tem o motor, então isso daqui mexe, né? É aquela coisa do movimento, do tempo, né? Aqui o questionamento do suporte, né? Então, aqui ele vai experimentar a pintura sobre o linho, né? Sobre o tecido, mas a tela já volta à sua condição de pano, né? E aí entra aqui tem um skate, isso daqui é tirado, ready-made, né? Isso daqui não é impresso, é colado, né? É uma colagem, assemblagem. E aqui entra, assim, talvez seja a fase principal dele, e que tem uma grande novidade, que vai ser a introdução da serigrafia. Todos os dois trabalharam assim, magnificamente com a serigrafia, mas ele vai fazer umas telas enormes, imensas, em que, né, aqui, vocês reparem, aqui são fotos que são reproduzidas através da fotografia e são utilizadas como fragmentos de cor, né, que ele completa com a pintura, com a impressão, com as cores. Então, tem toda uma composição, né, como aqui, né? Então, aí você vai ter uma imagem de um mundo, né, que é já um mundo contemporâneo, né? O mundo das grandes metrópoles, com o seu caos, né? A rua, as direções, o acúmulo, né? E aí essa integração, né? A imagem vem da fotografia, vem impressão, né? A impressão por serigrafia é uma pintura que, para cada cor, tem que criar uma telinha transparente, marcada, né? E fazer em grandes dimensões, isso daí exige muita técnica, né? E combina com a pintura, com o gestual. Aqui, então, já tem uma coisa mais composta, assim, geometricamente, né? Mas utilizando esses elementos, que é um elemento de quê? Que com a colagem você é uma outra forma de pensar visualmente, de raciocinar a partir dos fragmentos, das partes, como é que você compõe, né? E que aí entra a cor.
E aqui é mais um exemplo, né, de uma... Agora vamos para o Eduardo, que esse daqui realmente ficou assim, o artista pop, né? Então, isso daqui é uma pintura. A formação do Eduardo, por exemplo, ele era designer gráfico, ele trabalhava, desenhava para revista comercial, revista de moda, tem uns desenhos de sapato e tal. Ele partiu para pintura, para as artes plásticas. Isso daqui é um... isso daqui é de madeira, né? Mas isso aqui é pintado como se fossem umas caixas de sabão Brillo, exatamente igual, exatamente exato. Você olha, não é como você está diante das caixas, né? O que é isso, né? É o próprio objeto, é o ready-made, uma outra versão do ready-made, o pop, né? Aqui já é uma pintura sob tela em que você tem o quê? Uma lata de sopa comum, ele consumiu muito dessa lata de sopa, como um desenho de publicidade que ele reproduz exatamente igual. Aqui a mesma coisa, né? Já é café, são latinhas de café, né? E ele vai empregar também a serigrafia de forma genial. Aqui já são telas muito grandes, né? Aqui você tem a Coca-Cola, coisa que é um símbolo da cultura americana, né? E hoje em dia da cultura mundial, com Coca-Cola, né? E aí, com a serigrafia, né, ele vai criar as séries. Tem séries enormes, algumas serigrafias são imensas. Assim, essas daqui não são tão grandes, mas são muito famosas, né? O retrato da Marilyn tem várias versões, né? Então, a partir de uma foto, né, uma foto existente, uma foto do mundo pop, do mundo comercial, do mundo da indústria cultural, né? Ele vai criar uma série de retratos, né, em que a pintura, né, não é mais criada com pincel, é através da serigrafia, né, mas além da foto da mulher, mas tem que é linda, né, a Marilyn, além disso, da beleza, do encanto da própria foto, né, mas o que transforma aqui é a cor, né? Como é que essa cor está criada, que ele modifica as cores, a gente vai ver outro. Aqui, a outra grande estrela do cinema, a Elizabeth Taylor, né? Então, a partir da foto, a foto é o desenho, e a partir desse desenho ele pinta, né? Pinta com a serigrafia. E são telas grandes, muito grandes, né? Essa daqui não, porque é um retrato, mas isso daqui deve ter 1 metro por 1 metro, no mínimo, por aí. Já que não, já são coisas grandes, deve ser 1,50 m por 3, ou 2 por 4, né? E tudo isso daqui o desenho, é a fotografia, né? Que aí já é todo um processo de como a imagem, a fotografia, ela não é outra coisa, na verdade, do que um desenho automático que se obtém, né? E, aliás, no começo, a máquina fotográfica era encarada assim, como uma máquina de desenho, né? E, digamos, você pode fazer isso desenhando também, né? Vai levar muito mais tempo, e provavelmente não vai chegar também a esses resultados, porque isso já tem o que você obtém com a cor depende das suas possibilidades técnicas, né? E aqui é o Elvis, né? O primeiro cantor branco de rock, super estrela de cinema também, de música, levava as garotas, as mulheres ao delírio, né? Aqui outro retrato da Marilyn, né? Então vocês veem aqui a cor e a cor autônoma, né? Aquela cor, por exemplo, do fauvismo, né? Do expressionismo, né? E que transforma completamente a figura, né? Reparem a mesma foto, mas parece completamente diferente. Aqui outra do Elvis, também é aqui a mesma foto, né? Quer dizer, o mesmo desenho, né? E essa apropriação da cultura popular, né? Da cultura do anúncio, a cultura do jornal. Aqui também é uma tela imensa, é uma coisa da cultura americana, né? Que é uma cadeira elétrica,
né? Isso daqui, os Estados Unidos, ainda, alguns estados ainda tem a pena de morte. Isso nos anos 60, ela era muito aplicada, é a época também a das lutas de emancipação política dos negros e também dos jovens, né? E o Orwell, né? Ele foi um cara inteligentíssimo, ele era performático, ele usava uma peruca, já época da televisão, ele fez filmes experimentais, e o ateliê dele se chamava A Fábrica. Era um ateliê enorme, ele recebia as pessoas assim. Ele foi o grande retratista do século XX. Usando a Polaroid, ele convidava as pessoas, alguns, vamos dizer, não eram convidados, pediam para ele fazer o retrato, né? Assim, celebridades, assim, a família real inglesa, astros de cinema, astros do pop, né? Os Rolling Stones nessa época estavam começando, ele que criou a logomarca dos Rolling Stones. E aqui a gente tem uma tela que é com essa base da fotografia, né? Grande, é um desastre de automóvel, né? Algo bem da nossa era contemporânea, né? O tempo contemporâneo, novos tempos do automóvel, né? Aí, aqui, né, a tragédia, a barra pesada, aqui o mundo é flores, né? Isso aqui é uma imagem muito reproduzida, né? É uma pintura, mas que graficamente funciona maravilhosamente. E, como eu falei, ele foi um grande retratista, tanto retratos históricos, como isso aqui é um retrato histórico, né? É a Jacqueline Kennedy, né? A Jackie Kennedy, a mulher do Kennedy, do John Kennedy, que foi assassinada, ela estava no carro ao lado, então aqui são várias fotos publicadas, né, de momentos de glória, de felicidade, do enterro, né? E aqui outro do pop, outro aspecto do pop, né? Já aparece essa apropriação da sociedade de consumo, o Roy Lichtenstein. A gente vai ter que ultrapassar um pouquinho, né? Quem puder segurar aí, tiver interesse, o Roy Lichtenstein, ele vai se apropriar das imagens de quadrinhos, né? Então as telas dele é como um quadrinho de uma história em quadrinhos, mas isso ampliado, feito a óleo, né? Com absoluta perfeição, um trabalho muito rigoroso, que isso tudo é pintado a pincel, e como a ideia é essa de aquele quadrinho insignificante virar uma tela na parede, né? Algo importante, super importante, ele vai reproduzir porque as histórias em quadrinhos, hoje não, as coisas já evoluíram, né? Mas para ser barato, era uma impressão muito barata, com poucas cores, e se usava retícula, né? Então, é uma retícula aqui de pontos, esse cor-de-rosa do rosto da moça, isso daqui é uma retícula, são pontinhos, né? Como com outras áreas. Então, isso daqui ele vai reproduzir tudo isso a pincel, tá? Né? Então, ele vai criar esses quadrinhos, esses quadros que são histórias em quadrinhos, né? Que revelam a nova cultura americana, né? Aqui a guerra dos americanos, desde o final do século XIX até hoje, sempre estão envolvidos em guerra pelo mundo afora, né? Já é a guerra da bomba, a guerra dos aviões, né? Os heróis dos aviões, o novo amor, já é o amor moderno, né? A coisa do amor, da paixão, a relação, né? E é um desenho assim, aquele desenho típico de história em quadrinhos, é como uma história em quadrinhos, né? Essa coisa da retícula aqui, ele faz uma brincadeira, é uma tela, que é como se fosse uma história em quadrinho, né? A lente aumentando a retícula. Aqui a gente vê novamente isso daqui, né? A moça sonhando, dentro dessa forma de expressão da história em quadrinhos, né? Entre aspas, da linguagem de quadrinhos.
né? Ela sonhando aqui, chorando, né? Então, aí você tem aqui a parte chapada do amarelo, mas aqui o rosa é uma retícula, aqui outro rosa é outra retícula, né? Aqui é outra retícula, aqui já não é, né? Aqui o azul é o mesmo azul, mas daqui é como retícula, é o mesmo recurso gráfico que ele reproduz. Aqui o Glosel do Embu, que é muito interessante, é muito engraçado, que vão ser esculturas com materiais diversos, papel machê, etc. e tal, né? Isso aqui é uma vitrine de bolos, aqui você tem uma fatia de bolo feita de pano, aqui você tem uma vitrine, né, de tortas, essas maravilhas que já da sociedade de consumo, né? O hambúrguer, né, o cheeseburger, aqui um eggsburger, um x-tudo, né, dois x-tudos. Aqui uma pia, tem tudo de pia, só que o material dele é tecido, é feito de um tecido, então é uma pia mole, né? Aí você tem aqui um tanque, um tanque, uma base que pode ser de um tanque de guerra ou de um trator, e você tem um batom, né? Enorme. Aqui o plug, né, da tomada, aquela coisa significante, vira uma escultura monumental, né? E onde é que está a origem disso? Qual é a origem? Onde é que está vem lá do ready-made, né? Do aproveitamento. E de onde é que vem o ready-made? Vem disso, dessa apropriação feita pela colagem e pela assemblagem, de pegar, né? Então, uma ideia vai trazendo outra, né? Então, aqui você tem um prendedor de roupa, né, que vira uma escultura. Uma escultura. Aqui uma outra que é mais sofisticada, uma colher, né, disposta aí num parque, sobre o corpo. Aqui, isso daqui é uma borracha, é um limpador de tipo, né? Isso se usava muito para máquina de escrever, tão transformada. Aqui, que é uma escultura muito engraçada. Com o pop tem essa incorporação, né, do mundo, desse novo mundo, digamos, da sociedade de consumo, a sociedade industrial, da vida urbana, com o restaurante, come fora, não é mais o fogão a lenha, agora já são os fogões a gás, o fogão elétrico, né? A expansão do comércio, a costureira e o alfaiate vão ser substituídos pelas roupas prontas, né? Já hoje em dia praticamente já quase ninguém mais usa roupa de alfaiate. O alfaiate existe assim como algo muito especial. Tudo já foi incorporado na indústria, né? Então, e aqui a gente tem, né, esse humor com coisas bem já Aqui é um carimbo, né, transformado numa escultura. E aqui o último, que é o Jorge Segal, que é um escultor que vai, a partir de modelos, como é uma técnica, né, de você... isso vem da máscara mortuária, né, de como você... por exemplo, o morto, né? Coloca-se lá argila, uma massa, né? Que aquilo endurece, e aí quando se tira, você tem a forma com a forma do rosto. Então, depois você coloca lá gesso ou metal, né? Então ele vai fazer isso com pessoas, isso tudo é tamanho natural, né? Então, são como as pessoas congeladas no cotidiano, né? Já na vida moderna, aqui no jardim, né? Na vida urbana moderna, passeando, né? Aqui fazendo esporte, né? Aqui tem um cara sentado no jardim, né, do jornal, né, na praça, e aqui tem, esses dois são dois status, casal, né? Aqui, numa situação de... Você está no aeroporto, está numa estação de ônibus, está num banco, né? Aqui é a intimidade do banheiro, aqui, né, aqui já é uma instalação, né? A escultura, aqui, a obra, né, é uma vitrine
Atrás da vitrine tem alguém sentado numa mesa típica de lanchonete, de restaurante, né, coisa popular, e fora tem alguém passando, né? Então, o pop vai trazer essa coisa do cotidiano, né? Aqui, na parada, né? Na parada de ônibus, na parada, coisa, aqui um grupo. Né? Então, isso daqui é o pop norte-americano, que influenciou o mundo todo. Aqui o pop no Brasil é muito importante, teve o Gershwin, o Antônio Dias, que os dois já faleceram, mas tem ainda o Vergara, o Carlos Vergara, que foram muito importantes, né? Vamos agora, então, ao Nouveau Realisme, que são artistas europeus da mesma época, já dos anos 60, da vanguarda americana, do pop. Né? Então, aqui é uma vanguarda que tem algumas semelhanças, porque a base é essa vanguarda europeia, né, do começo do século XX até a Segunda Guerra Mundial. Então, aqui é o Yves Klein, que vai pesquisar uma pintura monocromática, né? Então, o pintor, como escultor, o artista plástico, ele vai ser um pesquisador, né? O pesquisador lá da pintura, né? Da cor, da forma, do objeto, da tela, né? Da pintura. Então, aqui, como aplica o pigmento, né? Como é que é tratada a superfície. São cores muito bonitas, muito especiais, né? Tal. Aqui eles com ouro, né? Como todo. Então tem vamos dizer, um interesse visual. Isso daqui é com fogo também, com lâmina de ouro. E aí ele vai chegar a uma coisa que vai ser o famoso azul de Yves Klein. Ele tem uma ideia, né? Porque uma nova estética significa também uma nova espiritualidade, uma nova filosofia, né? E a arte, a arte contemporânea, ela vai ser, vamos dizer, essencialmente espiritual. É para estimular, inspirar, desenvolver o espírito moderno, contemporâneo. Espírito, o que é? A consciência, os pensamentos, as sensações. Então, ele cria um azul transcendental, e criou, isso foi criado através de uma firma que existe em Paris, uma firma de tintas artísticas, em que ele comprava, já conhecia, até por acaso eu conheci, uma visita em Paris, eu fui almoçar num restaurante, com um amigo meu pintor aqui, um carioca que mora em Paris já há muitos anos. Nós fomos almoçar e ficava lá perto, nós fomos lá à frente, isso já faz parte da história, né? Assim, você vendo a reprodução, isso não é uma superfície azul, como aqui, né? Aqui também não parece que não tem nada, mas só dá para fazer experiência pessoal. A pintura é algo de você ver diretamente, de ter né? Aí realmente você vai ver que o azul do Yves Klein é algo muito importante, é realmente algo extraordinário, foi uma criação. E aí existe assim 1000 variações, combinações. Aqui ele passa para o tridimensional, isso daqui é uma estátua na verdade, as estátuas que são reproduzidas, antigas, como aqui também, né? Isso aqui é uma Vênus que foi descoberta no século XIX, né? Está no museu, mas isso tem reproduções, já não é a estátua reproduzida, né? Já não é mais a obra de arte, já é um múltiplo, então ele pega uma dessas estátuas, compra, recomenda, né? É como uma imagem de santo, né? Tem lá, tem os santeiros, é artesanato, né? Então, com a cor azul, isso daí vai inspirar muitas coisas, né? Isso daqui é uma forma, que é como se fosse uma flor com outros materiais, e a coisa das performances, né?
Com esse azul, ele criava nas galerias, onde ele apresentava, criou algumas, ele contratava modelos, mulheres, que os corpos eram pintados com esse azul e elas se deitavam em cima das telas, as telas brancas, né, e deixavam como que a marca, o carimbo, né, imprimido. Então, aqui são a forma dos corpos, né, nessas performances. Aqui são vários corpos, isso daqui são os seios, coisas, né, digamos, o carimbo. Aqui os corpos são mais claros, são visíveis, né? O Armand já é um outro, né, desse grupo, e as vanguardas são grupos organizados, né? Tem manifesto, novas ideias, e aí cada um vai desenvolvendo a partir dessas ideias. E aqui esse novo realismo é esse interesse pelo mundo do cotidiano. Tem a ver com o pop, né? Então aqui, digamos, é um quadro, uma tela, uma obra para a parede. Na verdade, é uma caixa em que isso daqui são sapatos de verdade, né? Sapatos de mulher, essa coisa do acúmulo, né? Na sociedade de consumo, a multiplicidade. Aqui é um piano todo transformado através de colagem, né? Está destruído, virou um objeto visual, né? Aqui é uma escultura que são automóveis mesmo, né? Esses automóveis eles foram concretados, né? Então ele criou uma torre, né? Uma escultura que é uma torre de automóveis, né? Automóveis que já eram usados, né? A indústria vai multiplicar as coisas e também os superados, os inutilizados, né? Essa lógica da criação, né? Da permanente criação, que é característica das vanguardas, de romper com o passado, que é o novo, se tornou uma lógica econômica, uma lógica de todos os produtos, né? Isso aqui são pincéis, então é um objeto, uma tela, um objeto para a parede, né? Aqui também é com pincéis, com brochas, né? Que tem todo aquele movimento do expressionismo abstrato, né? Aqui já é um outro, é o César, né? Que vai também se apropriar do automóvel. Isso daqui automóvel prensado, né? Então, aquilo que sobrou da carroceria viram. Então, ele faz várias dessas esculturas. Isso daqui que é um outro automóvel, né? O que virou automóvel? Virou esse objeto, uma escultura, que é toda uma exposição, e com outros elementos também. Isso daqui são talheres, né? Isso é uma das novidades, né, da sociedade de consumo, né? A quantidade, a multiplicidade, né? Tudo não é mais alguns, é tudo muito, 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 né? Grande quantidade. Então, aqui, esse bloco feito de talheres, aqui é um bloco feito de caixas, né? E aqui uma coisa que tem uma semelhança lá com o Oldenburg, né? Que é uma escultura, é um dedo. Um dedão, né? Um polegar. Aqui tem toda uma série, aqui é um polegar bem grande, né? É aquela coisa de algo, digamos, em si, insignificante. Não que o polegar não seja significante, é super importante, né? Mas, assim, um polegar é a mesma coisa, é o tamanho, a dimensão, o material, né? Como na arte do Oldenburg. E aqui também é uma exposição dele, um detalhe, né? Aqui você tem uma escultura que é um seio. Outro importante aqui é o Cristo, que morreu recentemente. Isso daqui é uma escultura feita com barris, né? Esses barris que se usam para petróleo, para
líquidos, para transporte, né? Só que, evidentemente, esses barris foram encomendados em cores, né? Então, você tem esse bloco imenso, né? Esse trapezoide imenso, em cima, flutuando, né? Porque flutua, aqui está tudo vazio. Aqui é uma outra visão desse mesmo trabalho, né? Essa apropriação direta, e que entra numa coisa que vem também da época, que há outros movimentos. Esses são os mais importantes, né? Como, por exemplo, a Land Art. Land Art, que é uma arte para ser feita na terra, transformando a terra e tal, né? E aqui também são as novas funções dos artistas, das conexões, das redes, né? Aqui a gente vê ele diante desse trabalho, né? Um outro trabalho dele que o tornou famoso mundialmente foi o empacotamento, né? Aqui é a Pont Neuf, em Paris, é uma das pontes, né? As pontes do Sena de Paris são famosíssimas. Paris é uma das principais cidades turísticas do mundo. Então, ele conseguiu, né? Então, o artista ele vai criar um projeto, ele vai conseguir financiamento, tem editais, contatos, né? Tem toda uma rede. Isso começa como desenhos, inclusive os desenhos, depois, quando os projetos eram realizados, expostos, né? Foram vendidos, são vendidos. Hoje você encontra esses desenhos em museus, em coleções, né? E para o evento ele vai criar toda uma rede de apoio, vai ter toda uma produção, né? O pintor não é mais lá um pintor de ofício, o escultor, né? O artista plástico, né? Ele é um criador de ideias visuais, em que entra na coisa da produção e que faz parte, né? Uma forma muito especial, da grande indústria do entretenimento, que inclui a indústria do turismo. Isso foi realizado porque era interessante para o turismo de Paris, esse noticiário, né? Porque para que empacotar com plástico, né? Claro, você vai pensar, tem muitos significados, a questão do plástico, na poluição e tal, né? Mas a principal razão porque foi feito, foi financiado, é que isso daí foi notificado no mundo inteiro, então é interessante para a indústria do turismo de Paris, atrair pessoas, etc. Então, botar Paris em previdência, né? Aí ele vai fazer, aqui é o empacotamento do Reichstag, né, do parlamento alemão. Isso já aqui depois da reunificação, né, ele conseguiu, aqui o prédio, ele ainda não estava reformado, isso depois foi reformado, foi criada aqui uma cúpula, né, esse é o parlamento, depois da queda do muro, mas ainda no processo de reunificação, não é a Berlim de hoje ainda, né? Ainda é o fim da Berlim Ocidental, e a Berlim Oriental já tinha caído o muro, né? Mas ainda se estava. Então, isso aqui é empacotado, aqui, né? A atração turística, que é uma outra visão do Reichstag, né? Do parlamento alemão, todo empacotado em plástico, né? Isso foi projetado, foi desenhado 3D, inclusive, né? Aqui, por exemplo, isso daqui é um desenho. Isso daqui, eu acho que nunca foi realizado o empacotamento do Arco do Triunfo em Paris, né? Mas então isso daqui são desenhos, isso daqui só é o projeto, né? Com o projeto realizado, né? Ele conseguindo interesses, isso tem uma divulgação enorme, faz parte do projeto, a divulgação, a assessoria de imprensa, né? E depois os trabalhos são vendidos em galeria para colecionadores, né? Isso daqui é um outro projeto, né? Isso entra na coisa da chamada Land Art, né? Isso daqui na paisagem, numa paisagem, né? Ele criou um muro de pano, né, de tecido, uma grande muralha que se estende por quilômetros, né? Então, isso propicia uma imagem. Qual é o interesse? Atrai, chama atenção para o lugar, né?
para a área, valoriza, né? Isso daqui são, utilizando também plástico, ele vai cercar com plástico cor-de-rosa ilhas, né? Pequenas ilhotas lá no Rio. Aqui tem uma outra, né? Isso daqui é plástico, e aqui usando madeira e plástico também ele vai criar aqui, eu acho, eu não sei se isso daqui é natural ou é artificial, né? Mas dá para ver bem aqui é um lago, um rio, né? Que estão aqui os barcos, aí ele cria essas enormes passarelas aqui, então isso daqui tem madeira, plástico, né? Aqui tem as pessoas, então, bem, esse daqui é o Cristo, né? Do Nouveau Realisme, isso daqui é a década de 60, é o começo da era da televisão. Aqui temos uma mulher, finalmente apareceu uma artista, que é a Nike de Saint-Phal, que ficou famosa com as suas nanas, que são essas esculturas, essas figuras femininas enormes, muito coloridas, né? E a Nike de Saint-Phal, né? Essas figuras, elas passaram a simbolizar, né, a nova mulher, a mulher emancipada, empoderada, né, independentemente de cor, é uma coisa muito lúdica, é uma mulher de uma família aristocrática muito rica, que a família não queria que ela fosse ser artista, era uma vergonha, né? E ela se tornou artista, uma escultora. Essas esculturas tem muito pela Europa, pelos Estados Unidos, que variam também, variam nas cores, e também isso criou todo gerou, né? Assim, toda uma indústria artesanal de objetos de decoração inspirados na obra da Nike de Saint-Phal, né? Nessas figuras muito livres, meio lúdica, meio infantil, né? Mas que tem uma grande alegria, uma grande, né? É bem o espírito dos anos 60, né? Que os anos 60 vão ser uma época maravilhosa, assim, de surgimento de uma cultura jovem. Os jovens vão começar realmente a ter direito a partir da década de 60, né? E vai ter a cultura dos jovens, que vai predominar sobre a cultura dos velhos. Isso é uma grande mudança, uma grande inversão. Antes, os velhos, sempre na época do romantismo, né? Na época lá no fim do século XIX, as pessoas queriam ser velhas, a moda era determinada pelos velhos, os jovens andavam até de bengala. Para que precisa um jovem de bengala, né? Um cara de 20, 30 anos andando de bengala? Porque o velho precisa, né? O velho com reumatismo, né? Ainda mais o velho antigo, o velho daqueles tempos. O velho hoje já é outra história, né? Tem outras possibilidades. Então, aqui são as nanas, né? Isso daqui tá. Ela foi casada com Jean Tinguely, que está na aula passada, ou na aula retrasada, tem aí em escultura cinética, tem um vídeo dele, sobre ele, né? A escultura com movimento, nós já vimos aí, vocês podem ver. Eu vou agora para o terceiro, e depois só chamar a atenção para o neoconcretismo. Porque nessa época, né, essas vanguardas, você tem lá a vanguarda do pop, do nouveau realisme, né? Agora nós vamos ter a vanguarda do minimalismo, nouveau realismo europeu, o pop americano, o minimalismo também norte-americano, e aqui a gente tem no Brasil o neoconcretismo, o concretismo e o neoconcretismo. O neoconcretismo, que é contemporâneo do pop, e que realmente, vamos dizer, foi vanguarda mundial. Sob muitos aspectos, várias coisas foram invenções. Então, vamos aqui o minimalismo, que vai ser muito importante, inclusive, para o desenho, né? Aqui nós temos dois escultores, um é o Donald Judd. Isso daqui é uma escultura, que isso daqui é metal colorido, são todo um jogo, né, de construção de lados, como se fossem gavetas, né?
há todo um jogo, um interesse nisso é exatamente essa relação da forma muito simples com a cor, né? Isso remonta lá ao neoplasticismo, né? Ao construtivismo, a geometria mais simples possível, né? Cores, mas só que aqui ele já amplia as cores, né? Ainda são as cores, é o amarelo, o azul, o vermelho, né? São as cores básicas, mas que aí já tem o mais claro, mais escuro, ele vai variando. O escultor, para o escultor é essencialmente o principal é a forma, né? A cor é secundária, mesmo que, vamos dizer, ela tem importância, mas é a forma, né? Então, a pesquisa dele é muito da forma mínima, simples, a geometria mínima, né? Através da repetição. Então, aqui é, é uma concepção de escultura, né? Como o objeto de escultura é um objeto para você provocar, ser provocado, passar, olhar de um lado, dar a volta pelos outros lados, né? E sempre esse jogo. Daí o minimalismo, realmente é o mínimo do mínimo, né? Menos do que isso daqui, né? É como uma escultura posterior, né? Com esse mínimo, então é todo um jogo de planos, que é o mínimo, de concreto, que entra um jogo meio de arquitetura, que não é arquitetura, não é? Porque isso daqui não tem, não é um abrigo, apesar de você pode entrar aqui, né? Mas são ideias puramente plásticas, puramente escultóricas, né? É o minimalismo. Isso daqui vai ter uma importância enorme depois para o desenvolvimento do design, né? Do design, da moda, né? Aqui é uma outra, que são as repetições, as variações. Então, são essas figuras aqui, mas o que tem? Aqui do lado, né? O lado tem uma cor diferente, tem as cores. Então, conforme você passa, você anda, né? Conforme o movimento, olha aí, o tempo, você vê as coisas de forma diferente, né? E aqui a obra que marcou a carreira dele, que são essas esculturas de parede muito grandes, que são como caixas ou gavetas, né, em que ele joga com a cor do metal, do material, e como é que você vê de uma posição de um lado e de outro, né? Aqui tem uma outra, com uma outra cor, isso tem muitas possibilidades, evidentemente, de variação, né? Aqui o fundo é branco ou é transparente, né? Aqui os fundos, as coisas são diferentes, né? E aqui a gente vê um objeto como é que ele é mesmo, né? Assim, com uma foto que mostra bem, que dá bem a ideia, né? De a dimensão, né? Conforme você vê, conforme a posição, você vê uma coisa diferente, né? E, é claro, vamos dizer, a origem está onde? Nessa inspiração da arte pura, né? Vem de trabalhar com esses elementos mínimos que já estão lá no Mondrian, né? Que só trabalhar lá com as faixazinhas, aquelas linhas, né? Que não são propriamente linhas, são umas faixas escuras, pretas, né? Que determinam os retângulos, só com as cores básicas. Então, aqui, nós também trabalhando com essas coisas mínimas, com cores, aqui já não... um pouco as cores básicas, né? Então vai criar, e que isso daí tem uma relação com a arquitetura, né? Com a parede, e que leva a novas ideias, né? Novas ideias de como utilizar as coisas na arquitetura, né? Isso aqui você pode trazer para o design de projeto de produto, você pode trazer isso para decoração de interiores, né? E aqui o Dan Flave, que utilizando a simplicidade, ele vai uma coisa que é a grande novidade, né, da era da televisão, que é a cor-luz, né? Hoje nós dispomos não apenas da cor pigmento, né, a cor da tinta, que aliás nós dispomos infinitas possibilidades, né? Você vai comprar uma tinta para a parede,
para o móvel, você escolhe lá no catálogo, o cara vai fazer lá na hora com o computador e tal, né? E surge a cor luz, a cor propiciada pela eletricidade, pela eletrônica, né? Então, aqui você tem uma obra para parede, isso daqui são lâmpadas fluorescentes de cores, aqui é o fundo, né? Aqui é uma outra, está vendo aqui, num canto, aqui é a espectadora, né? Essa arte da iluminação, né, da luz do iluminador, isso vai ser uma coisa importantíssima, né? A partir dos anos 60, né? Hoje em dia, a iluminação de prédios públicos, né? A iluminação é uma coisa importantíssima, é uma parte da arte, né? Aqui vamos ver, são vários exemplos. A imagem aqui é muito pequenininha, deixa eu aumentar. Isso daqui tudo são tubos, né? Tubos de neon, de lâmpada fluorescente. E, aliás, nos anos 70, 80, muita gente trabalhou, muitos artistas com a luz, com a cor, né? A cor através da luz, com essas novas possibilidades das lâmpadas, né? Então, aqui a gente tem uma exposição dele, aqui é uma outra, né? Aqui só usando a luz branca, aqui já né, fazendo aqui esse neon, né? Fazendo círculos, e vamos diminuir de novo. Inclusive, isso daí vai dar ideias, né, de como utilizar a iluminação no ambiente, né? Aqui é um trabalho, isso daqui é outro. E é claro, esses trabalhos aqui eles dependem do espaço, né? Você não tem mais a obra presa a um suporte, você tem, na verdade, um projeto e algo que se instala, né? Isso é mais propriamente uma instalação, né? Então, aqui, né, outros aqui são as coisas, aqui é outro, aqui é, né, o ambiente, né? Então, e a instalação, por exemplo, isso é uma instalação que, né, os museus vão oferecer, as instalações principalmente vão ser dos museus, e vai ser muito importante a partir da década de 70, hoje, né? E os museus vão ser um ponto de visitação, Então, isso daqui é uma experiência sensorial, espiritual, que você faz quando você vai numa sala dessa, né? Você está lá sozinho ou com outra pessoa, em silêncio, pensando, contemplando, e aí, né? Aqui, né, um outro ambiente que entra. Bem, agora vamos aqui, o pintor, esse daqui é pintor mesmo, é o Frank Stella, e aqui ele começa aqui bem pelo mínimo mesmo, é o mínimo, né? Então você tem telas pretas, isso é grande, em que é pintada essas linhas em branco. Repare, elas não são absolutamente, elas são, vamos dizer, estão paralelas direitinho, mas elas não são lisinhas, elas não são regulares, porque elas são pintadas, né? E aqui você tem, então, realmente a pintura reduzida ao mínimo, o preto e o branco, né? E a forma também ao mínimo, né? Que é só praticamente linhas. Mas essas linhas, com essa geometria, não é? Ela cria volumes, ela cria movimento óptico, né? Aqui a gente tem uma outra, aliás, na década de 70 vai ter toda uma arte chamada op art, né? Que é algo que se desenvolve até hoje, que são efeitos ópticos, né? A partir da geometria, linhas, assim, né? Então, aqui, né? Esse daqui, a coisa óptica o efeito óptico é mais evidente, o volume, isso é ao mesmo tempo uma coisa que é para frente, que é para trás, né? Parece que tem volume, tem um movimento. E aí ele vai desenvolver desse mínimo com as cores, né? Então aqui você tem uma tela em que você tem o azul e as faixas brancas, né? As linhas faixas. Aqui é o mesmo tipo de movimento, só que aí é aquilo, né? A pintura não é mais o quadro, a pintura é a tela na parede em que o suporte pode... Então ele cria uma forma, dá uma forma que tem a ver com
esse desenho, né? Com essa forma, com essa criação, é sempre uma cor básica, o branco, né? E é como um quadrado, como aqui a gente tem, né? Um retângulo dentro de um retângulo, dentro de um retângulo, aqui também você tem. Só que aqui a parte de cima foi retirada, né? E cria uma forma. Então, aqui aí você vai ter outra variação com outra cor, né? Isso teve um efeito enorme em termos de, digamos, design, né? Ah, ah, o design que envolve tecidos, envolve, por exemplo, né, criação de almofadas, objetos diferentes, essa simplicidade, esse mínimo que o Minimal trouxe, né? a, a arte minimalista, e que teve influência também na música, né? Nas outras artes, o minimal, o mínimo, né? Aqui é o quadrado dentro do quadrado, as cores básicas, que ele entra o verde, né? E cria todo um movimento óptico que afasta, aproxima, né? Aqui utilizando aquela mesma coisa retas, mas daí as faixas já não é a linha, já é uma faixa, né, contrária. Então, com mínimos elementos, ele vai criando, né, aqui aquele desenho, aquela coisa, aí com variações de cores e variando o suporte, mas de acordo com o desenho, né, volta aqui. E como aqui eu misturei, né, as séries, e são feitas em séries, são para exposições. Isso daqui é a arte dele dos anos 60, 70, nos 80 ele vai mudar, inclusive, aqui do minimal, do mínimo, né, ele vai para o over, na década de 80. Né? E aqui, né, repare aqui como é o jogo da construção que ele faz, né? Como é que muda, aqui é todo um jogo ótico, né? Aqui uma variação, como ele muda o suporte, né? Então, a própria geometria do objeto, da pintura, né? A pintura é um objeto, né? E é também na tela, é um objeto que é ao mesmo tempo espaço, né? Aqui é um outro exemplo, né? Aqui ele entra no círculo, na curva, com os quadrados, né? E as cores, aí as cores já tem uma grande variação, né? E tem uma coisa ótica, que sempre que você olha, você vê, é diferente, uma coisa se afasta, outra se aproxima. Aqui, novamente, o desenvolvimento daqueles elementos muito simples, né? Da linha, e aqui só duas cores e o suporte. Aqui, voltando novamente dos quadrados dentro do quadrado, né? Aqui, novamente, aqueles outros elementos. Então, como jogando com pouquíssimos elementos, né? O mínimo, se cria coisas muito significativas visualmente, né? Aqui, né, que já são dois, aí se você começar a observar, olhar, né, os jogos que tem, aqui entra o círculo com os raios de círculo, né, como ele vai jogar, novamente aquela variação daquele ali, novamente aqui com os semicírculos, com os raios, né? E aqui ele faz uma síntese, e aí também já tem as cores, aqui já muda, né? Já entra os círculos, e aqui o quadrado, mas aí as cores já são como aqui, já aparecem no círculo. Bem, isso daqui foi, e só para concluir, eu vou aqui em cima, só vou indicar para vocês, aí vocês veem por conta própria, já ultrapassei o tempo, que é sobre o neoconcretismo. O neoconcretismo é muito importante. É um movimento carioca. Então, aqui os links, né? Teve o concretismo que surgiu em São Paulo, depois da Bienal de São Paulo. A primeira Bienal foi criada em 1951. Nessa época vai se criar o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o Museu de Arte, que é moderna também, de São Paulo, MASP, o Museu de Arte Moderna lá do Recife,
pelo Brasil vai começar a criar museus de arte modernas, e a Bienal de São Paulo, que vai trazer a produção internacional, né? Porque a partir daí a arte vai virar internacional, começar a ser a arte a mesma coisa no mundo inteiro, não tem mais as vanguardas nacionais. A década de 80 vai começar as vanguardas transnacionais, né? Mas daqui já ainda são, digamos, as vanguardas nacionais, mas as comunicações já são imediatas, né? Nós já temos os aviões, a televisão, o filme e tal. E aí a gente tem o movimento neoconcreto, que foi uma oposição aos concretistas. Era um grupo que aí houve uma divisão, e os neoconcretistas têm um movimento, fazia parte um poeta, um poeta maranhense, que escreveu o poema Neoconcreto, que é muito interessante, que é o... Oh, meu Deus, como é? Como é que me falha agora o nome do poeta, que eu até conheci pessoalmente, jornalista, um grande... Depois eu lembro. Bem, então, há uma coisa assim, que eles vão além da arte abstrata e tem alguns pontos em comum, uns com, digamos, com a pop art também, com a arte minimal art, e com o novo realismo. Então, são a Lygia Clark. A Lygia Clark, ela é praticamente a primeira escultura de Gobo realmente tetradimensional. Os bichos da Lygia Clark, né, são um fato na história mundial, porque não é mais a escultura cinética, não é mais um movimento. Eles são uns objetos que ela, utilizando lá umas dobraduras, a forma do objeto depende de como você manipula, né? Por isso que ela deu bichos, né? Qual é a forma do bicho, né? Não é uma coisa 3D, é uma coisa 4D, é uma coisa que está no tempo, né? Bem, hoje a Lygia Clark é figura mundial. Eu até assisti a uma exposição dela, já faleceu há muito tempo, né? No MoMA, em Nova York, né? Você não podia fotografar, não podia, né? Os bichos, outros valem milhões. E o outro, ele é um dos primeiros caras a criar instalações. O penetrável dele é uma instalação que é famosíssima e que fez história, né? Escreveu muito, criou teorias, criou os parangolés, né? Os Penetráveis é a obra assim, mais famosa, mais conhecida. E aqui a Lygia Pape, né? A Lygia Pape, que foi professora da Escola de Belas Artes, eu tive a sorte de conhecer, foi uma grande amiga, nós trocamos obras, inclusive, né? E a Lygia ela foi programadora visual. Ela criou cartazes para o cinema novo, alguns cartazes assim, importantes, famosos. Ela foi gravadora, escultora, uma escultura que tem movimento, criou instalações, pintora também, e criou performances, né? Instalações, como tem uma performance coletiva de Visor, que é muito famosa. Então, aqui tem um link, vocês podem ver aqui pelo link, lá pelo YouTube, são vídeos, tá? Não vai ter tempo aqui. Todos esses artistas são desse tempo, do começo da era da televisão, com a máquina de cinema, né? A filmadora. Vamos voltar lá. A filmadora. Está todo mundo já acabando. Quase todo mundo já foi embora, só ficaram 2. Opa. Tudo bem, vamos lá. Opa, valeu, Enéas, eu vou ter que sair agora. Tchau. Então também estou terminando aqui. Então, tchau. Até sexta-feira.